Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Movimento Pervenire, Joel Correia aqui. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre os ciclos de vida. É bem interessante quando nós olhamos para trás em alguns ciclos e vemos pontos de maior impacto, né? Pontos de transformação. Em determinado momento aconteceu isso na minha vida. Ali por volta dessa idade foi que eu consegui enxergar determinada coisa. Eu fui me centrar mesmo e entender esse caminho aqui por volta dessa idade. E muitas vezes quando nós comentamos isso com outras pessoas, existem coincidências nesses períodos. Não exatamente do tipo de transformação, mas às vezes pelo fator transformação. E é isso que eu quero comentar aqui um pouquinho. E para introduzir esse vídeo, eu gostaria de puxar um pouquinho. Eu vou falar sobre ciclos vinculados a 7, os ciclos de 7. Para quem já estudou um pouquinho as coincidências do número 7, sabe que são inúmeras, assim como o número 3 e outros números, claro. Pitágoras até cita o número 7 como um número mágico, né? Um número muito forte. Então, falando de alguns pontos aqui de coincidência, por exemplo, 7 são as notas musicais, as escalas, as pausas e os valores ligados ali à música. 7 são as cores do arco-íris, 7 são os dias da semana, 7 foram as pragas do Egito, 7 são as virtudes e 7 são os pecados capitais, e por aí vai. Tem muita coisa vinculada ao número 7, posso fazer até um vídeo à parte aqui, falando um pouquinho sobre isso para quem tem interesse. Mas voltando aos ciclos de vida, ali relacionado à gestação, nós temos por parâmetro, a medicina, a ciência traz isso, de 39 semanas a 42 semanas. É o ciclo para gestação, para que se forme um ser humano, para vir para essa jornada terrena e sair ali do ventre da mãe. 42 semanas é um ciclo multiplicado de 7. São 6 vezes 7 para dar os 42. Então, o primeiro ciclo de vida para formação ainda no ventre da mãe são de 42 semanas. Idealmente, né? Sair ali em plenitude. E aí, falando do primeiro ciclo aqui, já na vida física, seria o primeiro ciclo de 7 anos. Tanto a psicologia quanto outras vertentes falam ali da incidência dos 7 anos, sendo muito forte para o ser humano, os primeiros 7 anos, que ali é onde você vai assimilar crenças limitantes, inclusive, bloqueios que você pode levar para a vida inteira. Então ali eu comento em outros vídeos aqui, vou até deixar um aqui sobre ressignificação, que fala bastante sobre isso, sobre nós prestarmos atenção em como criamos, em como participamos da vida das crianças, em especial nesse primeiro ciclo de 7 anos, porque existe uma influência muito grande de você inserir determinados bloqueios que podem perseguir, acompanhar ela na vida adulta e acompanhar até durante toda a sua vida se ela não conseguir ressignificar, enxergar isso e dar um outro prisma, e pode ser bem limitador. Então esse primeiro ciclo de 7 define muitas coisas vinculadas ao caráter, a como a criança vai se tornar um adulto. Ali, já indo para a adolescência, então mais 7 anos, você cai ali na casa dos 14 anos, é a fase meio que de amplitude das descobertas, ao qual a criança entra muito ali no que a gente chama de negação, de revolta, digamos assim, né? A gente olha muito para os adolescentes como mais revoltados, sempre são questionadores e normalmente negadores, né? Não entendem, não enxergam a visão dos pais nos conselhos e tudo mais. E o próximo ciclo de 7 cai para os 21 anos, que em teoria é o início da vida adulta. Hoje algumas vertentes aí do estudo também falam sobre ter empurrado essa régua, né? Hoje a adolescência se estendeu frente a essa modernidade, essa obesidade de dados e esse estilo de vida que não está sendo tão interessante, digamos assim, e que tem empurrado a adolescência e procrastinado a vida adulta. Mas enfim, isso aqui é tema para um outro vídeo também. Mas inicia-se ali, idealmente, aos 21 anos, você enxerga mais como que vai ser a vida adulta. Então, qual que será provavelmente a sua lógica de segmento profissional, se você já entende um pouquinho mais como é que funcionam os relacionamentos, senão você vai ter que procurar isso porque vai estar inserido ali contigo não só a questão conjugal, mas também um relacionamento com amigos, relacionamento profissional, um relacionamento familiar. E esse próximo ciclo cairia ali para os 28 anos, ao qual você já tem
você já enxerga um pouco mais como que funciona a vida adulta. Você provavelmente já teve experiências profissionais, experiências amorosas e já também ampliou suas experiências em nível visão de mundo. Então você talvez já fez uma viagem, você já se deparou em momentos de solitude, em momentos de impacto em relacionamentos, como por exemplo divergir com pessoas da sua família, enfim, uma série de coisas ali. Provavelmente você já tem um ritmo físico, um ritmo de alimentação, você já entendeu um pouco mais como que funciona o seu emocional para lidar com as coisas. E dali em diante você começa outros tipos de evolução. Se você fizer um comparativo com muitas pessoas aí qual que foi o momento ali que eu tive uma visão um pouco mais aberta sobre o meu lado espiritual, como que eu enxerguei como que era a minha caminhada espiritual, em que momento que eu me entendi melhor, que eu consegui definir um pouco mais de propósito para minha vida, que eu enxerguei o que de fato era o que eu queria para o meu dia a dia, como que era o ritmo da minha vida, vai estar ali por volta dos 28 até os 35 anos. Eu estou falando aqui de algo mais por padrão, tá, pessoal? Pode ter pessoas que enxergam isso muito mais cedo e outras muito mais tarde. Mas a formação mental, formação psicológica, o entendimento sobre si, o autoconhecimento, normalmente vem nesses períodos. E por que eu vinculei aí essa questão do 7, né? E coincide aí nas fases, né? De nascimento, infância, adolescência, vida adulta. E isso se estende também. Na verdade é para estimular você a pensar se durante essas fatias desses ciclos de vida, o que você fez, o que foi transformador para você, o que você conseguiu fechar de ciclos para trás. Então você conseguiu de fato fechar esse ciclo de adolescência e não ficar preso a algumas coisas que talvez não façam sentido para a vida adulta, que podem te atrapalhar. Você conseguir iniciar a vida adulta com todas as responsabilidades que estão ali implícitas, arraigadas e que fazem sentido para a vida adulta, para você ter uma vida de equilíbrio, uma vida harmoniosa, olhar para frente e conseguir tomar a responsabilidade de si, das suas atitudes, não ficar preso talvez à dependência de responsabilidade, a colocar a responsabilidade nos outros ou a dependência familiar. Para isso, é mais para você pensar, se você já passou por essas fases, se não, você está sendo tardio para você, enxergue o que você já conseguiu se resolver, o que você já conseguiu resolver em sua vida e o que você precisa resolver para ir para a próxima fase. A evolução na nossa vida é diretamente ligado a esses fechamentos de ciclo e a entrada em novas fases. Então, se você não entender como é que funciona esses ciclos, possivelmente você não vai conseguir evoluir no tempo necessário para que a caminhada, que é a jornada terrena, seja de fato muito bem aproveitada por você. E isso também serve para você olhar para frente e planejar o seu futuro. Como é que eu quero que seja os meus próximos ciclos? Como que eu vejo isso? Uma coisa que é muito ruim, mas que infelizmente, o pessoal até fala muito sobre o efeito manada aí, sobre a corrida dos ratos, uma série de coisas que convergem com o que eu vou falar aqui. É muito ruim quando a gente simplesmente fica com a venda nos olhos e não enxerga os ciclos, não planeja o nosso futuro e simplesmente deixa acontecer. Deixa que o dia aconteça. E eu não estou falando aqui de simplesmente deixar a vida fluir, mas sim de se planejar para que ela flua com uma certa intervenção do que você planeja para você, do que você quer para você, que caminhe junto de forma congruente. Para isso é necessário que você reflita e que você não deixe simplesmente que as coisas aconteçam sem deixar a vida passar, digamos assim, deixar o tempo acontecer, sem você ver o quanto que você pode aproveitar dessa vida maravilhosa, dessa jornada maravilhosa que nós temos. Eu espero que esse conteúdo tenha acrescentado para você, que você tenha entendido sobre os ciclos da vida. E se você tem curiosidade mais sobre essas coincidências dos ciclos de 7, sobre o número 7, deixa aqui nos comentários. Se tiver uma série de comentários legal, eu vou fazer um vídeo à parte falando um pouquinho sobre isso. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Tenham uma ótima semana, muita luz e sejam inabaláveis. Até mais.